Fala, Baralhão, episódio número 2. Sejam todos bem-vindos aqui ao podcast que fala do pôquer, fala do pôquer mineiro, fala da nossa comunidade do pôquer. Eu sou Ricardo Cizolo, eu sou o Tilt Pro, né? Jogando como nunca, tiltado como sempre. Estou aqui hoje com 2 convidados, muito feliz aqui de estar podendo fazer o número 2. Agradecer aqui de ter aceitado o convite. Rodrigo Papini, que é o The Boss of do Tereza, do time. Obrigado por você ter aceitado, estar aqui com a gente hoje. Que isso, Zolo. Eu que te agradeço, né? Esse novo projeto aí, a oportunidade da gente poder estar aqui falando da Tereza, que é um projeto tão só empresarial quanto de um carinho muito grande também, com muito empenho aplicado em relação ao pôquer. Espero atender suas necessidades aí, tirando todas as dúvidas. Não, legal demais. Eu vi crescendo, né? Pensei que era de um jeito, já estou sabendo, a gente já conversou bastante, que é um projeto que desenvolveu muito em pouco tempo, né? A gente vai conversar aqui hoje. E agradecer também ao JP Curvelo, grande João Pedro, o rei. Não, o rei não, né? O rei aqui, o rei é o chefe. O JP é o príncipe do pôquer em Belo Horizonte. Obrigado por você ter aceitado. Obrigado você, Cizolo. Vamos conversar bastante aí. Trocar uma resenha sincera e gostosa. Não, legal. Vamos conversar muito aí. Ainda mais esse podcast com o nosso pôquer mineiro aí, que a gente está precisando conversar muito e está desenvolvendo. Vou estar agradecendo agora os nossos patrocinadores, tá? Smile Care, sorrir com confiança, né? É a clínica de dentista lá da Smile Care, cuidando do seu sorriso com carinho e responsabilidade, né? Da doutora Michele, do doutor Giovanni, harmonização orofacial, facetas em resina e porcelana, limpeza e prevenção, clareamento dental, restauração estética, implantes e próteses e aparelhos físicos e removíveis, fixos e removíveis. Profissionais qualificados, né, que nem eu falei, tá na Savassi, no Vale de Jatobá, e também tem uma clínica em Bambuí. Obrigado pelo apoio, tá? É só procurar, vai estar debaixo aqui das descrições, o telefone para agendar sua consulta, para estar olhando a questão do seu sorriso, tá? Agradecer ao Sierra, né? Sierra Poker Esportes, há 13 anos a casa do Poker Mineiro, obrigado mais uma vez. Para quem não sabe, eu fui o primeiro diretor do Sierra, então tem muito a agradecer a todo mundo lá do Sierra, do Diogo, Renatão, tá? Outro patrocinador nosso aqui é o Zelo Prime, planejamento póstumo, vai estar a descrição aqui também, se você quiser um planejamento póstumo completo. Difícil, vai estar o telefone aqui para você consultar, é o WhatsApp para conversar, se estiver na hora, fica à disposição aqui, que hoje o Grupo Zelo é a maior empresa de plano póstumo e assistência póstuma do Brasil, tá? E a gente aqui na nossa casa, que é o Estúdio Inércia, se quiser fazer o podcast aqui, está à disposição, vai estar o contato aqui do Estúdio Inércia, aqui embaixo no descritivo, para fazer seu contato aí, trazendo seu podcast para cá também. Tá bom? Então, obrigado a todos. Vamos começar aqui com falar de pôquer, né? JP, vamos lá. Queria saber de você, a gente começar aqui nosso papo. Qual que é o sentimento hoje? Como é que foi a aceitação na sua casa? Como é ser hoje um jogador profissional de pôquer? Então, Cizolo, aceitação na minha casa foi bem difícil. Ainda eu sofro com algumas críticas, com algumas coisinhas que... isso não vai dar certo, não vai pra frente, você tem que voltar a estudar, você tem que voltar a trabalhar. Só que eu acho que quando a gente quer alguma coisa, muito alguma coisa, a gente tem que batalhar, a gente tem que escutar também a família, porque não tem como a gente, né, virar as costas pra família, mas a gente tem que focar no que a gente veio pra poder conquistar. E foi o que eu fiz. Eu voltei a jogar tem 1 ano e meio, basicamente. Tava estudando? O que você fazia? Eu tava trabalhando com meu pai. Ah, Meu pai precisou de mim na empresa. Eu tive que trabalhar com ele um tempo e
Eu tinha jogado pra time antes. Eu comecei a jogar em 2020, fiquei 2 anos e meio jogando pra time, fiquei um pouco parado. Voltei em agosto ou julho do ano passado. E foquei. Comecei a estudar, A Tereza me deu toda a estrutura que eu podia precisar. E agora tô começando a colher os frutos, né? E você joga mais o live, né? Você tá migrando agora pro online, é isso? Eu já jogava online antigamente, só que como eu voltei só pro live, eu tentei focar no live pra eu poder conquistar as coisas que eu queria primeiro. Entendi. Eu sempre quis ser campeão mineiro, então realizei isso agora. Realizou, eu vi, acompanhei. E pra poder ser campeão mineiro, eu tinha que focar no live, eu tinha que conhecer BH, eu tinha que conhecer as pessoas que jogam aqui. Foi onde que eu queria realmente focar. Mas agora, né, vamos caçar dinheiro em outro lugar também. Então, Não, legal vamos pro online demais. também. A gente vai falar aqui dessa live online um pouco, ainda mais com o capitão, né? Com o boss aí, Papini. Aí, ó, recebeu o manto. De antemão, tô te entregando aqui o nosso manto sagrado da Tereza. Obrigado. Vamos esticar ele aqui, deixar ele aqui, enquanto a entrevista. Ofereço ele com muito carinho. Não, bacana. A gente já conversou, né, sobre o time, sobre um pouco, mas queria saber de você, a origem do Tereza, né? Era algo que eu via, né, ou todo mundo às vezes via como a galera ali reunida e tal, divertindo, não sei o que, hoje é levado a sério. Eu queria que você resumisse pra gente, assim, o que é o Tereza hoje? De fato, a Tereza nasceu de uma reunião de alguns amigos praticantes do pôquer ali no Sierra, né? Que estavam ali disputando o Ranking Master. Eu ainda chego posteriormente a essa criação do grupo, né? Que o grupo tinha ali Madison, Egídio, o Marcelão, que é o mentor do nome Tereza, né? E nessa época o grupo chamava Torcedores Calma. O grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp. Pra que o grupo servia? Era pra gente contar a parada. O cara caía do Sierra ali puto da vida e queria contar a parada, não tinha pra quem contar. E também falar da pontuação. Pô, hoje eu pontuei tanto, passei o Madison, passei tal. Então era muito legal. E aí o Marcelão, acho que você conhece, né? João... aleatório, né? E toda vez que você tinha o seu stack tava grande, ele falava que a Tereza tava robusta. E ficava assim, empurra Tereza nos caras. Tá? Então, Tereza veio basicamente disso. Aos poucos, a gente foram chegando novos membros, né? Podemos dizer assim. Mas nenhuma organização profissional, nem nada. Sagat, essa turma da geração mais nova, quando a gente resolveu ter um make-up lá junto com o Sierra. Entendi. Né? A gente conseguiu esse crédito, acabamos assumindo esse make-up no ano de 2024. E quando a gente pega esses números ao final do ano, a gente ficou boca aberta, assim, com a robustez de todos esses dados. Foi quando a gente realmente, Dr. Alberto, Guilherme e eu, a gente reuniu, falou, olha, a partir de agora, com todos esses dados, a gente precisa dar um passo adiante e fazer com que isso se torne agora, de fato, profissional, com tudo que esse profissionalismo exige, né? Tanto na parte administrativa, quanto na parte educacional, que um time tem que ter. Uma equipe, digamos, esportivamente falando, da mente, mas de treinamento, de ganhos, de levar a sério mesmo. E não aquela coisa recreativa que tava, mas que teve ganhos altos. Não é isso? Isso. A gente precisou estruturar o projeto. E assim que a gente conseguiu estruturar e ter uma noção do que a gente queria, a gente foi atrás de investidores
E eu acredito muito em Deus, né? E Deus colocou exatamente as pessoas que já estavam com a gente antes, acreditando nesse projeto e entrando com a gente nesse projeto que eu posso citar o nome aqui hoje tranquilamente, foi o Sampaoli, primeiramente, né? O Demetrios. Posteriormente o Safar e depois o McLove, Matheus Novaes. E assim a gente fechou o quadro societário com 3 sócios administrativos e mais 3 sócios na votação, nas reuniões. E aí é isso tudo que tá acontecendo e que tá virando a Tereza, graças a Deus. Não, graças a Deus e ao senhor do baralho, né? Que é muito importante ele ajudar nas cartas aí também. A gente acredita mais no volume mesmo do que no acaso das cartas, né? Então, JP, que é prova disso, muita gente fala dos resultados que ele tem no live. E todo mundo fala que live não é EV. E de fato existe algo verdadeiro nisso. Só que cada jogador tem uma particularidade e a gente tem que pontuar que o JP ele tá de segunda a segunda jogando. Sim. Ele faz o que todo jogador profissional de pôquer deve fazer. Sim, falando, né, nesse assunto, então, a gente pode estar verificando o seguinte. Era uma turma que foi criada para o Poker Live e hoje já se organizou, teoricamente, para o longo prazo, vai funcionar no volume de mãos, né? Como é que está essa migração hoje dos jogadores, inclusive o JP aqui, da questão desse live para o online? A adaptação deles, como é que está hoje? Então, de início a gente só tinha o time profissional e a comunidade, né? E aí, o próprio tempo demonstra que você tem que tomar decisões no meio do caminho para poder organizar e ser um time profissional como os outros. Hoje a gente já chegou em um ponto onde a gente tem a divisão do nosso time, que é a comunidade, que são os mensalistas ali, que não querem ser jogador profissional, mas querem participar, querem ter a camisa, querem participar das nossas resenhas, querem ter acesso ao conteúdo que a gente gera todo dia. E aí a gente tem o MID, que funciona como a nossa divisão de base, que hoje é liderada pelo Henrique Maia, que é um jogador que era do Insight, e a gente acabou trazendo para ele encabeçar esse projeto como head coach, e ele acabou dividindo o MID em 2 steps, né? Tem aquele step do jogador mais iniciante, tem um step onde ele começa a preparar o jogador para poder entregar na mão do Juscelio, que é o responsável pelo time pro, pelo time profissional. Isso inclui solvers, estatísticas e toda essa organização de X1, de aula particular mensal, acompanhamento de grade, desenvolvimento do jogador, o lado psicológico, enfim, tudo que um time, né? Eu que venho do Step, que é um time que me deu uma referência muito boa de profissionalismo, eu tento agregar isso dentro da Tereza hoje, sabe? Então, chegamos nesse patamar bem profissional e de várias possibilidades de crescimento ainda. Não, legal. Bem transparentes. Não, legal ver em Belo Horizonte, principalmente, o desenvolvimento do poker. A gente tem vários nomes, né? Ao longo dos anos aí, que jogam em outros times, em outros estados e tudo. É bom ver, é bom ter em Belo Horizonte, né? E aí, JP, como é que digamos assim, a rotina? A gente já jogou contra, né, algumas vezes, já até me eliminou. Claro, tomou ficha e já eliminou, mas como é que é a rotina? O que é? Teve um heads up também no... Meu e seu, né? Teve no Omar, né? O Omar, Dealer Choice, meu e do Papini também, mas como é que é essa rotina sua de jogador profissional? E que hora, às vezes, você começou jogando... Você tá ali com todos os seus amigos, vira a rotina de você estar jogando todo dia ali com as mesmas pessoas, e às vezes onde você se pega, fala assim, não posso ficar tanto conversando, né? A gente troca muita ideia.
não posso ficar tanto brincando, às vezes tem gente na mesa que quer e ficar implicando com ele. Como é que é isso? Como é que você está lidando com isso hoje, de sentar numa mesa hoje, principalmente live, e de falar assim, peraí, eu tenho que levar a sério, tem 2 ou 3 amigos meus aqui, tem um cara querendo me tirar da linha aqui, como é que tá o mindset, né? Como é que você tá passando por isso aí? Então, hoje em dia minha rotina ela muda muito por causa dos rankings, né? Aqui em BH a gente trabalha muito no ranking, onde que vai dar um valor maior pra gente receber, Uhum, né, em dinheiro. Então, se eu começo a semana bem nos rankings aqui dos clubes de BH, eu vou focar mais no live. Se eu começo mal, eu vou focar mais no online. entendi. Então, eu consigo mudar isso. Legal. Eu tô tentando. Teve um ano que eu tô focado, então eu parei de sair, parei de ver meus amigos, basicamente. E tava muito focado pra poder conquistar tudo que, igual eu te falei, eu tenho conquistado. E agora a gente tem um QG, né? A gente abriu um QG onde que a Tereza disponibilizou todo o conteúdo, computador, Já visitei, inclusive. já visitou, pois é. Então, eu consigo mudar essa rotina minha, porque é perto de casa também. Então, tive sorte de ser 3 ruas da minha casa. Então, vou pro live. Hoje eu vou pro live. Então, eu durmo até mais tarde, descanso, vou pro Entendi. live. Vou jogar online, acordo mais cedo, descanso e vou jogar online. E sobre as pessoas na mesa, é basicamente blindar a cabeça mesmo, né? Eu acho que a gente tá todo dia no Sierra, tá todo dia no automóvel, tá todo dia nas casas do PUC. Então a gente vai fazer amizade e vai fazer inimizade também. E tem muita gente que vai tentar entrar na minha cabeça, vai entrar na cabeça do Papini, vai entrar na sua cabeça. E A é minha é mais. fácil. A minha, o Diego falou que tem um imply de tilt aí, que é fácil entrar na Pois minha. Me é. identifico, tá? E o Papini também. Mas é tentar filtrar isso, né? Eu acho que eu entro mais na cabeça do povo do que o povo entra na minha cabeça, né? Verdade. Porque eu gosto de falar bastante, então acaba que Não, isso me ajuda sim, muito, sim, muito, muito. sim. Mas é basicamente isso, filtrar. Eu gosto de dar as falinhas, mas na hora que eu tô jogando Não, foco pra ganhar e não tem outra coisa que me eu já distraia. percebi há muito tempo, você é um dos que leva a sério, sempre concentrado assim, mas aquela hora ali, aquele dia que às vezes você já se pegou, entendeu? Opa, peraí, eu tô falando demais, tô brincando demais e eu tenho que voltar aqui pro poker. Você já É, se pegou assim? já. Tem hora que a gente tem que virar a chave, não tem como. Tem hora que a gente tá na mesa, celular, mensagem chegando, conversando no celular, as coisas acontecendo na mesa, várias situações acontecendo na mesa que você tem que ver. E você tem que ter uma hora que você tem que virar a chave. E graças a Deus eu consigo virar essa chave muito fácil. Então isso me ajuda bastante. Não, legal. Papini, seguinte, como é que é a gestão dessa equipe, desse time, desse pessoal? O que vocês têm feito aí para fazer? São vários perfis, várias idades diferentes às vezes. Como é que vocês estão fazendo? Isso talvez tenha sido o maior desafio nosso até hoje, né? Quando você fala assim, pessoas diferentes, você pode colocar no poder da palavra mesmo, que a gente percebe que cada uma tem sua particularidade, né? São pessoas de tudo quanto é tipo, de várias classes diferentes, de talvez cidades diferentes, né? Uhum. O jogador que ele se dá melhor tendo o escritório para poder ir jogar de lá. Tem o jogador que já prefere jogar de casa, consegue cumprir a rotina ali direitinho, né? Fazer o volume necessário, ter a curiosidade de buscar as mãos, de tirar as dúvidas. Então, assim, hoje a gente divide essas tarefas lá entre o doutor, o Gui e eu, né? O Gui fica mais na parte administrativa. Uhum. Eu ajudo muito o Gui nessa relação nesse planejamento de escala de jogador, desse contato com o Juscelio, né? O doutor Alberto também presente demais em relação a conversar no particular com cada jogador, dar aquele puxão de orelha a hora que tem que dar também, que Legal. é natural, né? Isso não quer dizer que seja pro mal, né? Uhum. É o contrário, exatamente o contrário. E aí a gente vai caminhando assim, agora com o QG, né?
igual o JP citou do QG, eu acho que você até queria falar disso. O QG ele veio para até ajudar nessa parte, Uhum. porque a ideia é ser um quartel-general mesmo, sabe? É ter um lugar de referência para ir, para poder respirar, para poder viver o poker, Sim, olhar para a parede e realmente lembrar o tempo todo e que é dali que você tira seu sustento, sim. é desse negócio que você vive, né? Que o poker hoje é um negócio, né? É uma competição. Muita gente não entende, mas é. E transformar esse ambiente todo em um lugar muito profissional, onde o jogador ele sente que ele precisa se dedicar ao máximo ali, de cumprir com as renúncias, com as dores, né? Que exigem para poder evoluir, né? Sim, sim. Então De, é de, isso. de desenvolvimento mesmo do poker, né? É, Hoje, é. ter a infraestrutura é muito boa para um time. A gente estava conversando mais cedo, eu comparo muito o poker com o futebol, porque eu Uhum, tive o privilégio de ganhar um amigo ainda subindo para o profissional de futebol, uhum. onde eu, de certa forma, estava acompanhando ele ali no dia a dia. E eu comparo muito, cara. Eu lembro muito, esse jogador é o Elber, que subiu na base do Cruzeiro, jogou no Sport, no Bahia, no Curitiba. Uhum. Hoje ele tá no Japão. E eu consegui acompanhar de perto todas as renúncias, todas as dores, todo segundo do Elber empregado em ser um profissional de futebol, Até chegar onde ele tá. para chegar onde ele tá. Então, assim, eu comparo muito com jogador de pôquer, né? Muita gente quer, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço necessário para poder chegar no sucesso, né? Sim. Toquei aqui no ponto onde o JP, todo mundo fala, pô, como que ele consegue? Sabe como que ele consegue? Ele consegue jogando todo dia, ele consegue tirando as dúvidas dele, ele Sim, consegue sim. trabalhando Sim, do sim. jeito que um profissional deve trabalhar. Não, eu acho bastante interessante essas colocar à disposição, que eram a turma de amigos e hoje é um time. E o poker é isso, é desenvolvimento. Eu converso com muita gente, né? Eu jogo há muito tempo também, enfim, fui diretor de torneio. E a pessoa acha, tem até uma frase aqui, vou ler para vocês, mas o pessoal acha que é um jogo, né, de azar ou sorte, que todo mundo fala, né? Mas o tanto de livro, tanto De conteúdo. de conteúdo, né? De que a gente lê, que a gente chega, claro, tem que ter o interesse das pessoas, né? Tem uma frase aqui bem interessante que eu trouxe para vocês, que é o seguinte: pôquer é uma combinação de sorte e habilidade. As pessoas pensam que dominar a parte habilidade é difícil, mas eles estão errados. O truque no pôquer é dominar a sorte. Quem falou isso foi Jesse May. Só que assim, dominar a sorte em que sentido? É o dar o swing, às vezes é o 20-80 ali que tá batendo 20, aquelas semaninhas ruins ali que você tá na frente, eu principalmente, mas eu não tenho volume. As mãos que eu tenho perdido, eu tô na frente. E isso é uma coisa que é o meu jeito de jogar e eu espero que eu esteja sempre na frente, na maioria das vezes. É lógico que você ganha uma atrás. Mas, enfim, pro JP, que ele tá jogando, o que é isso hoje? Vamos falar conceitualmente, o Edge, né? Você joga mais em Belo Horizonte, vocês têm jogado às vezes no interior, Nova Serrana ali, e agora chegar de Maringá. Como é que tá o desenvolvimento? A gente não vai dar nome aos bois aqui, mas como é que você vê o desenvolvimento dos outros jogadores que estão na sua frente? Como é que é uma análise sua que você pode falar assim, pô, o meu edge é alto por causa disso, disso e disso, lá em Maringá, que a gente vai começar esse assunto. Queria que você falasse como um jogador que você está jogando todo dia. Então, eu acho que o meu edge hoje em dia é as pessoas não acreditarem em mim. Eu acho que eles acham que eu tô blefando todas as vezes. E eu vou estar blefando. Sim. Muitas das vezes. Só que eu tenho o momento certo de parar, pra não perder tanto ficha. E no momento que eles acham que eu estou blefando, eu não paro. E é onde que eu tiro o máximo de ficha possível. Eu tento tirar o máximo possível o máximo sempre, com certeza, o máximo de todas as fichas de todos os jogadores que eu jogo. Não, eu já te E perguntei uma vez, você tem
o note da maioria dos jogadores, você lembra, esse Sim. joga desse jeito, É desse uma jeito. das coisas que eu acho que me sobressai isso. Eu lembro de basicamente quase todas as músicas que eu jogo com você, com o Papini, com qualquer outra pessoa que eu já joguei contra. E até em Maringá mesmo, eu, tipo, não conhecia ninguém, sentava na mesa, joguei uma mão com ele, no outro dia eu joguei com ele de novo, eu lembrava como que eu joguei com ele. Então, Entendi. eu consigo decorar isso, olhar pro rosto da pessoa e lembrar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu consigo tirar o máximo de fichas das pessoas no pote ali. Então, é onde que as pessoas falam que eu tô sempre chipado, né? Então, Mas tá, né? sempre faço Ele ficha. mostra nas fotinhas, né? Não, No mas ele Instagram. tá Pois é, sempre chipado, né? Então acaba que isso me ajuda a chegar nas retas com mais ficha, para poder pagar, poder ter um pouco mais de sorte, para poder flipar um pouco com as pessoas, e acaba que a conta é boa também, né? Tem que ajudar. Não, tem que ajudar. É, isso, é dominar a sorte. Eles falam Pois que é um é. jogo de sorte. Eu tenho uma teoria que, pra quem vive falando que pôquer é sorte, que a sorte ou o azar, você pode escolher depender dele ou não, né? E aí, quanto mais preparado, quanto mais informação, quanto mais ciência daquilo que você tá fazendo naquele determinado spot ali você tiver, mais fácil é você decidir se você vai depender ou não da sorte, né? Sim, sim. E voltando aí, Maringá, como é que foi essa aventura, ou, digamos, uma viagem a trabalho, Papino? Cara, eu posso te resumir tudo em uma palavra. Sensacional, tá? Sim. Eu tô até com o bonezinho lá do PPT, PPT. né? Agradecer, eu acredito que o pessoal de lá vai assistir essa nossa resenha aqui. Agradecer o Doido, o pessoal da UP lá também que deu um suporte muito da hora pra gente. O pessoal do mundo do poker que tratou a gente super bem. E todo Poker Sul e todos os jogadores, assim, cara, vários jogadores procuraram a gente querendo vir pra Tereza. Foi uma aventura muito da hora, foi a primeira vez que a gente sai. Pra muito longe, Eu né? até falei isso na entrevista lá, né? Sim. É a primeira vez que a gente sai como time mesmo, como conjunto, juntos. Eu já tenho experiência de BSOP, outros jogadores nossos tem também, né? O Gui tem também. Mas a gente como Tereza mesmo, com o brasão no peito, uniformizado no aeroporto. Vocês foram juntos, todos juntos? Juntos, com a mídiazinha, todo mundo... Ficaram no mesmo Ficaram no hotel, mesmo hospedagem? Todo mundo junto no Igual aeroporto. um time mesmo. Todo mundo uniformizado, chegando no Legal. aeroporto com a turma olhando, mídiazinha sendo feita, né? O Legal. pessoal pode conferir isso lá no nosso Instagram. E o mais positivo disso tudo, pra mim, além do jogo, que naturalmente eu acredito que a gente vai ter resultado sempre, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu conheço nosso processo, nossos jogadores, nossa empresa, nosso dia a dia, eu conheço tudo, então eu sei que resultado a gente vai ter, Uhum. né? A matemática, ela é exata, não fecha. Mas o maior ganho de todos, pra mim, foi a gente ter essa união, essa relação entre a gente ali, da Tereza, sabe? As particularidades, o dia a dia ali, conviver junto, morar junto, demonstrar como ser uma família mesmo, morando junto ali, debaixo do mesmo teto. Não, bacana, né? bom. No dia a dia, e assim, o resultado disso foram os números, que o JP eu acho que tem de cabeça A aqui. gente jogou 17 torneios, 17 pegamos torneios. 16 TMs, 5 troféus e 3 cravadas. Que isso. Reta, bolha, Quase um campeonato mineiro no Paraná. Basicamente isso. 2 jogadores na CMFT do Main Event, pagando 200 mil, a tampa. Bolhamos com o Fred, infelizmente, no spot lá, mas bolhamos a FT do Main Event, né? Teve cravada do JP, teve terceiro lugar do Gui, teve cravada do Mini Main Event com o Sagatinho, né? Uhum. Nosso menino prodígio. Mas, enfim, foi uma viagem muito boa. A gente conseguiu apresentar a Tereza também em relação a time, a negócio. A gente teve uma visibilidade bem legal, igual eu te falei. A gente teve ali nosso nome falado no mundo do poker por várias vezes. Chegou a conhecer ou conversar com outros times que estavam lá, de outros sim, estados? tem um time muito bom de lá da região, cara, que eu particularmente não conhecia. Mas o Alisson, que inclusive cravou o primeiro high roller, Championships. ele
ele conhece o pessoal daqui da cena aqui de Belo Horizonte, conhece o Cabeça, conhece toda essa turma, que chama Explode. Explode. E é um pessoal bem bom de jogo, assim. Eu acho que eles têm um edge perante o field de lá, igual talvez a gente tenha aqui, igual a gente estava conversando, porque eles conhecem bastante o field. Eles são de Londrina, né? Eles são da cidade vizinha. Eu acho que Maringá e Londrina é 100 km, dá 1 hora mais ou menos, 1h15. A questão é que lá é muito da hora, porque todas as cidades lá participam do cenário do Paraná, sabe? Então, foi muito produtivo, cara. Produtivo como pessoa pra gente, produtivo como jogador pra todos nós também, produtivo como time e como empresa, falando de negócio. Não, assim, legal. a gente só teve ganhos consideráveis em relação a essa viagem. E de prontidão a gente fala, vamos explorar isso, vamos ganhar o Brasil aí, vamos colocar a Tereza pra todo mundo. Já estamos com datas, né? Já. Tem datas? Pode fazer alguma coisa? A gente tem. Não é ao vivo não, mas você pode A gente recebeu um convite muito da hora do Arturo. Eu fui apresentado pro Arturo, que é o formador de um jogo lá do Cassino Sete Saltos, do Paraguai. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque eu não sei muito bem como vai funcionar, mas ele convidou pra gente participar das séries que ele faz lá no Sete Saltos, que é do lado do Paraguai já, né? No cassino. E aí a gente tá colocando isso aí na nossa agenda. A gente tá viabilizando agora, vamos começar a estudar o Candangão, em Brasília também. E assim, sentar agora. Acabamos de chegar, né? A gente praticamente desceu do avião e veio pra cá. Sim, a gente conversando antes. Estamos aqui com olheira e tudo, mas por um bom motivo. E agora é sentar, planejar, ver o que tem disponível, porque é um mercado que a gente quer explorar e quer levar o nome de Belo Horizonte pra fora daqui de Minas Gerais, né? Eu fui diretor, né? Fui dealer também, e a primeira viagem que eu fiz internacional foi até para Las Vegas, 2014, e eu era diretor. Acabou que morei lá 1 ano também, agora em 2023. E em 2014 eu tomei um susto muito grande da diferença de infraestrutura de um torneio igual Las Vegas, né? Apesar que eu já tinha tomado essa porrada na cara em São Paulo, ou alguma coisa no Rio, que a gente ia jogar também. Eu tinha uma turma, né? Que a gente criou também um grupo, chamava Guinulândia, e a gente viajava, era eu, BDM, Fábio Issa e etc. Lanza, Calil, e a gente viajou, Rio de Janeiro. Só nome foda, né? Só uns nomes, às vezes, fracos aí também. Mas eu falei, gente, Belo Horizonte podia ser assim, e trouxe. Eu consegui trazer alguma coisa de treinamento para a dealer, direção, regra, aí depois veio a DTP, melhorou pra caramba. Eu quero saber de vocês, assim, o que vocês observaram, questão de infraestrutura de um torneio desse em outros estados, né? A gente tem um mineiro aqui, você jogou BSOP, que eu sei, você foi para BSOP, você foi pro Rio. Tem até uma história clássica, né? Do grande Perna. O Perna, eu tô lá no BSOP, já devia estar no 13º dia de jogo. Você dorme escutando barulho de ficha. Trim, mas, igual eu falei, na época eu tava bem na academia, com condicionamento físico bom, então tava todo vapor. Perna me chama no Instagram. Papini, eu preciso te falar, estou incomodado. Cara, você não vai aguentar voltar pro field de Belo Horizonte, pro poker de Belo Horizonte. Você vai ver o tanto que é, assim, né? A gente não precisa esconder as ideias e as opiniões do Perna, que no fundo ele tem razão. Vai ver a várzea e tal, por vários motivos, né? E aí eu tô tentando demonstrar isso essa pergunta que você me fez. Eu acho que todo mundo de Belo Horizonte tem que ter essa experiência, tanto que eu tive no BSOP, quanto agora no Paraná. O Paraná, de fato, me surpreendeu, porque eu achei que a cena do poker lá seria menor do que a nossa aqui. E, de fato, não é, né, Jota? Não foi. Lá existem várias cidades aglomeradas no mesmo objetivo, na mesma competição. Então, é como se fosse o aplicativo lá do PVP. São vários clubezinhos juntando field para o negócio dar certo. Então, eu observei isso lá. E uma organização focada 100% na experiência.
e não no dinheiro. Sim. 100% Muita na gente experiência. trabalhando, comida boa. Cara, comida, Dealers experientes, Dealer o pessoal muito bom, floor, inclusive- diretores, tudo. inclusive parabenizar também o Alex, que tava lá, que é daqui, que a gente conhece. Tinha algumas pessoas massoterapeutas daqui de Belo Horizonte também. Ah, Mas assim, legal. o que eu percebi é que eles priorizaram os melhores profissionais em todos os sentidos. O bar, por exemplo, você levantava a mão, vinha 3 garçons para poder te atender. Massagista tinha umas 30. O que gosta de um choppzinho, Uhum. R$10 o chopp. Entendi. Bom, tá? Comida boa. Comida muito boa. Enfim, Área de restaurante, ou pra sentar, Muito, pra tudo. comer, E- perto. Sim. praticamente em volta do evento todo existiam as mesas, né? Por exemplo, a gente podia pedir um delivery, por exemplo. A Se gente, quiser comer lá dentro, podia pedir pizza, Por podia a- pedir hambúrguer. por lanche. algumas legal, vezes, né? a gente pediu pizza, porque a gente tava lá em 8, Uhum. 7, 8. Então o pessoal do evento servia, colocava os pratos pra gente, os talheres, tudo bonitinho, pra gente chegar, sentar com a nossa pizza lá e lanchar. Então, assim, pessoal do Paraná, sem filtro, um pessoal muito parecido com o mineiro, pessoal muito hospitaleiro, muito gente boa, em todos os restaurantes que a gente for. Legal. Sim, só coisas positivas mesmo. Em relação ao jogo, cara, eu não posso nem falar, né? Garantido de 50 mil que bateu 170. 3 vezes o garantido. Main Event pagou 200 mil pro primeiro. Mini-main, que era 50 mil garantido, pagou 20 mil só pro primeiro. Tava pagando 24, né? 24. Então, assim, Era Todos 50 os- mil garantido, pagou 24 mil só pro primeiro. Então, Entendi. o torneiozinho da grade de 10K batia 25 mil. E lá no Paraná você chegou a ver empresas de outros ramos, lógico. Aqui tá crescendo também, aqui demorou, mas a gente tem, né, empresas parceiras dos torneios querendo patrocinar o evento. Você percebeu? Cara, eu não vi, eu não observei em relação a patrocínio. Ah, Eu observei em relação à parceria. Porque a história desse PPT, que é Paraná Poker Tour, ela começa agora. E ela vem da separação dos sócios do CPP. Acredito que seja mais ou menos por aí, tá? Eu não tô aqui querendo ser falar algo que você não sabe. algo que eu não sei, mas pelo que a gente escutou, inclusive conversamos bastante com o Doido, que é um dos donos do evento, parece que separaram o pessoal do CPP e criaram o PPT. entendi. E que foi a primeira etapa, Entendi. primeiro evento deles. E assim, deu pra ver que eles empregaram muita energia, muito dinheiro, e tiveram parcerias também. O marketing, a cobertura toda do evento foram feitos por uma empresa que chama Up, Não lembro o nome. que é até de um dos sócios da Liga Evolution, do PP Poker, que é sócio do Nélio, né, que é nosso parceiro, que é o Rafael, Uhum. que é um cara que tá abrindo uma casa agora lá em Maringá também. Então, assim, uma casa grande, Uhum. para field grande. Então, eles têm esse pensamento lá, eles trabalham focado na experiência do cliente e não no dinheiro. Então, isso aí talvez seja o fator. Empresa, eu não observei muito em relação a patrocínio. Também não consegui ver também. Tá. E um assunto aqui que a gente vai tocar mais pra frente, tocou no primeiro episódio, também vou perguntar pra vocês e tô com convidadas específicas pra falar do field feminino. O field feminino no Paraná é grande? Posso responder? Pode? Eu fiquei impressionado. É? A gente no primeiro dia, no Start Free, eu tava vendo pelo menos uma mulher na mesa, em cada mesa. Tinha umas 30, 40 no primeiro dia, num field de 500, então... E uma média de idade assim, que você... 20, 30, 40, 50, meio como é que foi? que de todas as idades. Todas as idades. De todas as idades. E o Lady também deu 3 mesas também, né? O nosso Lady aqui, querendo ou não, infelizmente tá dando uma mesa, uma mesa. E aí eu tenho uma opinião própria em relação a esse... Você tem esse jogadora problema. no seu time? Não, ainda não. Ainda não, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de novos jogadores. Acho que a gente vai conversar sobre isso. Todos sabemos que o pôquer é um esporte individual, né? Eu, como time hoje, eu vejo de uma outra forma. Eu consigo enxergar um coletivo nisso.
E eu tenho uma opinião, é uma crítica de verdade, direta mesmo. A gente tem várias jogadoras que elas são talvez uma das melhores do Brasil aqui em Minas Gerais. E o que eu vejo é que os torneios ladies que tem aqui em Minas Gerais, eles não são atrativos para essas jogadoras que a gente tem. E, de certa forma, num determinado momento, Cisu, eu acho que a gente não pode pensar só no dinheiro e na própria carreira. Eu acho que essas jogadoras realmente podem ajudar a fazer essa evolução no ladies aqui em Belo Horizonte, que eu não consigo enxergar isso. Como a gente estava conversando antes, a Tereza não tem só como objetivo crescer como time. A gente tem como objetivo crescer o field, melhorar o field. E o jogo em si. E o esporte em si em Belo Horizonte. Sim. A gente quer ver as casas batendo garantidos. Então, tudo que a gente puder fazer no meio do caminho, a gente vai fazer. E eu não vejo esse empenho dessas jogadoras maiores que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Desculpa, viu, gente? Não é... É uma crítica construtiva. Eu não vejo elas tentando fomentar isso num torneio do CMP, por exemplo, de ladies, sabe? Tanto que elas não participam, né? Participa se tiver dinheiro, se não tiver. Então, assim... Elas não vão pela glória, né? Então... Eu acho que poderia partir um pouco delas, né? Eu vou citar aqui, não colocando a culpa nelas, eu vou citar grandes nomes que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é Samantha, Rebeca, Letícia, quem mais? A Letícia joga ainda, né? Acho que sim. Eu acho que o último Ladies ela tava. Letícia é casada com... Foi casada com o Otto jogador também. Isso. E Letícia deve morar no interior, que eles estavam morando em Pará de Minas. Mas assim, a reflexão que eu faço é o seguinte, que pode até virar uma pergunta pra gente aqui. Questão de desenvolvimento de jogadores, de tornar jogadores melhores, desenvolver jogadores, né, ou jogadoras. Isso seria bom ou ruim para o poker hoje, para torneios grandes, com fields grandes? A gente precisa de jogadores melhores ou a gente precisa de números? A gente precisa de jogadores melhores, né? A gente precisa de jogadores melhores. Mas eu acredito que a gente vai minerar jogadores bons em um número considerável. Por aquilo que a gente havia conversado anteriormente. É muito difícil você ter um jogador que está disposto a pagar o preço. Então a gente precisa de ter um volume muito grande de entrantes para depois conseguir passar a peneira e aí colocar ele naquele prumo da estática, nos pilares de carreira, depois técnica, depois postura. Qualquer esporte, massificar é bom, lógico. Por exemplo, a gente vive agora o beach tênis aí, tomou grandes proporções de grandes eventos, é claro, a grande maioria do beach tênis é amador, não é profissional. Tem o pádel também chegando na pessoal aí. Pickleball, enfim. Mas o que a gente precisa, então, digamos assim, né, nossa conversa aqui, para massificar mais o poker, que às vezes estava vindo num ascendente, aí deu uma estagnada, para melhorar, principalmente aqui para Belo Horizonte e Minas Gerais, o que a gente pode estar fazendo, a gente, outras pessoas, para aumentar o número de jogadores? Cara, eu acho que hoje, para poder aumentar o número de jogadores aqui em BH, é mais preconceito mesmo. Acabar o preconceito. Eu acho que as pessoas ainda não sabem que o poker é um esporte da mente. Que pode jogar tranquilamente, sentar, sem medo de Tem muitas ainda pessoas polícia. que vêm no meu Instagram, como que é isso? Como que é? João Pedro, o que você faz? Você não vai trabalhar, não? Você trabalha? Eu vejo você aí no shopping 2 horas da tarde almoçando. Que horas que você trabalha? Eu recebo isso inúmeras vezes, essas perguntas. E as pessoas não conseguem entender que hoje isso é uma profissão. Sim. As pessoas não conseguem entender que hoje o poker é um jogo que você estuda, que você foca, que você se doa por aquilo. A pessoa acha que vai lá é uma roleta. É basicamente isso. Tem gente que fala, tem dado no jogo, você taca o dado, você sorteia. Então, tipo assim, as pessoas elas não têm qual que é a palavra que eu queria falar? Conhecimento. Conhecimento
pra saber que o pôquer hoje é um esporte da mente junto com o xadrez. Sim, Você vai estudar, que você vai melhorar. Não é um jogo de não salão, um jogo de azar. não é um Você jogo não é um de jogo azar. que você vai perder seu dinheiro todo lá, sabe? Então, acaba que hoje eu acho que é o preconceito que não faz o pôquer hoje crescer. Você acha que existe esse preconceito aí em Belo Horizonte? Existe. Muito. Minas Gerais também, né? Sim, acaba que a gente conseguiu ver essa diferença do field, né? Talvez lá no Paraná não tá tendo esse preconceito porque tá lotando. Aqui, talvez não tá lotando por causa disso. Então, talvez fazer um marketing melhor focado em novos jogadores, em si, né? chamar a atenção, poder ensinar, né? Poder, querendo ou não, mostrar que o jogo... Que não é um jogo underground mais, um torneio underground. E acaba que pode ser que você vai ter novos jogadores. A gente vê muito no free roll do Sierra, né? Muito menino aí de faculdade, menino novo de 18 anos, 19 anos, lá jogando e tudo mais. Só que ainda eles não conseguem trazer esse pros torneios maiores. Entende? Então, eu acho que tem esse abismo aí entre esses dois aí. Essas pessoas enxergassem. Eu sempre coloco o futebol para explicar o pôquer. Quando você treina bastante, todos os dias, incansavelmente, quando você encontra com um jogador que não treina, você praticamente atropela o cara. Você pode perder uma mão, mas se vocês jogarem 20 mãos, 30 mãos, fatalmente seu Ed vai sobressair. E quem tiver de fora vai ver. Sim. O porquê que o pôquer não é um... né? Eu acredito que essa questão de novos entrantes no pôquer também seja um pouco de acessibilidade, né? O JP citou aí os free rolls, o Sierra tem um free roll, né? Que atrai esse pessoal que joga de graça, né? Mas a gente precisa de ter torneios mais atrativos também. Eu sinto que as casas, às vezes, disputando uma com a outra, eles não criam um ambiente favorável por causa da disputa deles entre si. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Lá no Paraná teve um torneio de 100 mil garantidos a R$170. Bateu quase 200 mil. Né? Então, com assim, a estrutura boa, não turbo. A estrutura foi tão boa que o torneio acabou 11 horas da manhã. 11 horas da Ele manhã, começou do outro 3 dia. horas da tarde e acabou 11 horas da manhã. Eles tiveram que parar o torneio, já viu isso? Eles pararam o torneio pra mesa final tomar café. Já chegou a ver isso em algum lugar? Assim, há muito tempo atrás. Eu nunca tinha visto. Eu fui diretor num torneio lá em Alagoas que começou no mesmo dia, terminou no mesmo dia, terminou quase 6 horas, 6:30 da manhã, começou 1 hora da tarde. Pois é, então... Mas é sinal que a estrutura é boa. A estrutura é muito boa. Muito boa. É, muito boa. A mentalidade das casas, né? Eu acho que as casas se unirem em uma federação, né? Hoje a gente tem a Federação Mineira, mas fato é que as casas não são unidas. Eu acho que o fato das casas unirem, não para aumentar o valor do buy-in, mas para serem mais atrativas, a gente acaba conseguindo tirar os jogadores que estão nos home games. Igual a gente dentro da Tereza, a gente tem um jogador que ele é lá do Barreiro, que tem uma casa lá no Barreiro. A gente tem um jogador que tem um home game lá no Esplanada, né? Que inclusive veio o Jonatas de lá. Foi de lá que eu trouxe o Jonatas pra Tereza, que é um dos nossos melhores jogadores hoje. Então, assim, tem muita gente jogando fora do cenário profissional do poker. Sim. Onde o cara pode descobrir que aquilo ali pode realmente virar uma profissão pra ele. Sim. Só que eu não vejo as casas tendo estratégias atrativas para fazer com que esses jogadores venham para jogar o poker mais profissional, ao invés de jogar nas pequenas casas, né, do bairro, os home games, né? Entendi. Questão de massificar o esporte, principalmente a gente falando no nosso cenário aqui, né? De aumentar mesmo o volume, a quantidade de jogadores, não às vezes para virarem profissionais ou regulares, mas falando do poker, do nosso esporte, para a questão de ter um evento maior, mais competitivo. É um dos poucos esportes que ainda digamos assim, um iniciante pode, às vezes, pode mesmo. Pode ganhar. Pode ganhar, mas pode sentar do lado de um profissional mundial e jogar, para jogar. Sim. Que é o esporte da mente, né? Não importa a idade,
cor, religião, enfim. Você pode pegar um iniciante, vai satelitar alguma coisa, vai ir lá para Las Vegas jogar um torneio principal e vai sentar do lado de um Phil Ive, por exemplo. Se ganhar ou perder é outra coisa. Mas ele pode sentar do lado de um campeão Sim, mundial. sim. O poker, ele te mostra isso, né? Você pode jogar com seu ídolo. Então acaba que você consegue chegar até o... Lógico que talvez você não vai ganhar dele. Pode ganhar dele também, mas você pode jogar com seu ídolo. Então ele não é igual o futebol que você Sim, começa a jogar pelada, você vai jogar com o Messi, não vai? vai jogar com o Messi quando o Messi tiver 60 anos de idade. Longe de qualquer modéstia aqui, claro que a gente está pequeno ainda, a gente está galgando o nosso caminho. Mas, por exemplo, lá no Paraná, tinha um jogador que jogava os torneios mais baratos da grade, os turbetão, que ele me conhecia o JP. Torcedor do Maringá, me mandava mensagem, cara, vão lá no estádio e tudo. Sentava na nossa mesa, o cara sentia assim, tô jogando com os meninos lá de Belo Horizonte e tal. Legal. Então, assim, o poker tem isso, né? E a partir do momento que as casas elas criam estratégias para poder trazer esse pessoal que não tá dentro do cenário, que tá lá no home game, vai fazer com que eles tenham essa experiência e queiram perdurar isso e enxergam nisso um meio para poder praticar o esporte que eles gostam, divertir do jeito que eles querem, de uma maneira até mais legal, talvez. Sim. Não, o JP foi legal aí de falar de como melhorar isso, do pessoal ainda quebrar um tabu ainda que existe. Eu até fico feliz, até fazer uma homenagem aí, um parabéns pro Pitão, né? Que há pouco tempo o Pitão ganhou daqui de BH. Sensacional. Eu fui diretor dele num torneio baratinho que ele ganhou e a gente ficou conversando lá depois. E hoje eu vejo ele dormindo do lado do bracelete e ele muito feliz pelo bracelete, tratando como um filho. O Pitão hoje é um dos sócios do samba, né? Sim. Tá morando lá na capital do poker, eu acho, né? Sim. Balneário. Tem outros também, tem Savino, tem vários outros nomes que jogava torneizinho, né? Ali no Sierra, Dudu de 150, que jogava ali no fieldzinho do Sierra e tal, que alçaram voos, que hoje eles são referência nacional, mundial do poker, né? E é isso que a gente quer transformar nossos jogadores em referência nos próximos anos também. Não, bacana. Vamos ver se a gente conversa com outras pessoas aqui sobre isso, melhorar o nosso esporte, massificar, mais pessoas dedicadas, bem remuneradas também, né? Lógico. Bem remuneradas. Fazer uma infraestrutura boa, fico feliz demais de ver o Tereza crescendo e muito rápido. Belo Horizonte precisa de mais gente como vocês, na questão mesmo de estar valorizando o poker que a gente tanto gosta e, enfim, trazer mais gente para falar sobre isso, a gente conversar mais sobre isso, não é só o jogo em si, né? Não queria transformar esse podcast, ensinar, você tem que ir na tal posição, tal mão, não é isso que esse podcast, desde o início eu pensei, não é isso, é falar sobre poker, lifestyle, viagens, aventuras com o poker relacionado e para melhorar essa nossa comunidade, os torneios e tudo. Fico muito feliz de saber que hoje o Tereza é um projeto grande, que tem uma visão grande também de negócio, tá? Agradecer vocês dois, né? Infelizmente a gente poderia ter aí mais horas, mais tempo para poder conversar, mas agradecer o Papini e ao JP pela conversa. E a gente se encontra aí nos feltros, tá? Sem Sim, bad com beat, por certeza. favor, de mim. Pelo menos estejam na frente quando ganharem de mim, porque pelo menos aí eu vi. Aquela mão no nosso HU lá dos 5 cartas, eu tava na frente, né? Mas eu ligeiramente, mas eu tinha tava muito odds, é por isso que eu paguei. Mas isso não importa, né? Mas agradeço, Papini, mais uma vez. JP, obrigado aí. Cisolo. E a gente vai estar desenvolvendo. Em nome da Tereza, cara, eu te parabenizo por essa coragem, né? De criar isso e falar de poker, esse esporte que a gente tanto ama, né? Sim. E realmente eu tenho certeza que com isso você vai ajudar muito o field de Belo Horizonte aí. E eu deixo bem descrito aqui que você pode contar com a Tereza para ajudar nisso no que for preciso.
E espero que você tenha muito sucesso aí. Muito obrigado mesmo Beleza, obrigado, cara. por ceder o espaço aí pra Não, gente, pra gente maravilha. poder contar um pouco da nossa história. Tamo junto. Agora eu sou Tereza também. É Não, isso mas aí, só faz fazer o o T. Se fizer Beleza. o T na FT, crava, viu? Não, pode Tem deixar. como não. Beleza, gente. E Obrigado. muito obrigado por tudo também. E que tá começando, vai explodir. Pode ter certeza que a gente vai estar lá vendo sempre também. A gente se encontra no field, né? No pano. Tá Vamos, bom? com certeza. Valeu, gente. Falou, Obrigado. gente. Até Valeu. mais. Valeu, podcast. Fala, Paralhão.